sou coordenadora do curso de Medicina do UniBH, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre a abordagem sindrômica da insuficiência cardíaca. Eu vou compartilhar aqui os meus slides. Só um instantinho. Ok. Olha só, essa aula de hoje eu convidei um professor super especial aqui na escola também. Eu sou cardiologista, ele é meu colega na cardiologia, e ele também é o coordenador do internato aqui do UniBH, o professor Cristiano Araújo. Ele está com um probleminha que ele está com uma dificuldade de entrar no nosso vídeo. Enquanto ele está resolvendo essa dificuldade de entrar, para a gente não atrasar tanto aí a nossa apresentação, eu já vou iniciando a nossa apresentação e a gente está aberto aí para as perguntas, tá? E vamos discutir um pouquinho aqui de insuficiência cardíaca, né? Então, o tema é abordagem sindrômica da insuficiência cardíaca, e nós baseamos essa apresentação nas últimas diretrizes nacionais e internacionais, na diretriz europeia de 21, a diretriz americana de 22 e a nossa última diretriz de insuficiência cardíaca, que foi publicada em 2023 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é uma boa fonte aí de estudo para a insuficiência cardíaca, tá legal, pessoal? Então, por que nós estamos aqui hoje discutindo sobre insuficiência cardíaca? Porque é uma doença que é extremamente prevalente. Nós temos aí em torno de 64 milhões de pessoas com diagnóstico de insuficiência cardíaca no mundo. Somente aqui no Brasil, nós temos 2 milhões de pessoas com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, tá? E, desculpa aqui que está, isso, e mais de 50% desses pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, o padrão da insuficiência cardíaca deles é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Então, também não é um diagnóstico tão simples assim de se dar, ok? Bom, então, é uma doença extremamente importante porque é uma das principais causas de mortalidade e de morbidade no mundo. Está associada também a um alto impacto na qualidade de vida do paciente. Então, a gente sabe que em torno de 50% dos pacientes, quando diagnosticados após 5 anos, eles podem falecer, tá? Então, uma doença de altíssima mortalidade, né? Ao mesmo tempo, também uma doença que causa comorbidades, hospitalizações, principalmente em pacientes idosos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com os nossos pacientes idosos. 50% dos pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca muitas vezes são readmitidos em até 90 dias após a alta, quer dizer, ele compensa e logo depois pode vir a descompensar novamente, tá? E mais de uma em cada 5 pessoas, né, morrem 2 anos após o primeiro episódio de descompensação da insuficiência cardíaca. Então, pessoal, a gente está diante aqui de uma doença extremamente crítica, que a gente tem que cuidar muito bem dos nossos pacientes. E onde é que esses pacientes chegam primeiro? Lá na nossa UBS, lá na nossa policlínica, né, lá na nossa UPA. Então, nós temos que ter uma noção de insuficiência cardíaca para a gente iniciar o tratamento desses pacientes, os médicos generalistas, para que a gente reduza aí essas estatísticas, porque até que eles cheguem aos especialistas, muitos deles já pioraram bastante esse quadro clínico, tá? E a gente vendo aqui, comparando, né, o prognóstico da insuficiência cardíaca com outras doenças que às vezes assustam mais, como as neoplasias, a gente vê aqui, por exemplo, em homens, que o câncer mais comum é o câncer de próstata, né? Aqui em laranja, observa que em vermelho, né, a sobrevida dos pacientes com insuficiência cardíaca é muito menor do que com os pacientes que apresentam alguns tipos de câncer, como, por exemplo, nos homens, o câncer de bexiga, o câncer de próstata, tá? Já nas mulheres, é o câncer de mama, que é extremamente frequente. Quando a gente compara aqui em vermelhinho, essa linha vermelhinha aqui, descendente, são as mulheres que apresentam insuficiência cardíaca, quer dizer, a sobrevida dessas pacientes, né, com tempo de diagnóstico, é muito curta.
Então, a gente assusta às vezes diante de quadros de neoplasia, e muitas vezes a gente está diante de doenças muito mais sérias, muito mais mortais. Então, por isso que a gente precisa de cuidar muito dos nossos pacientes. Então, falando aqui um pouco dos nossos dados nacionais relacionados à insuficiência cardíaca, como eu já tinha comentado, a gente tem em torno aí de 2 a 3 milhões de pacientes diagnosticados com insuficiência cardíaca no Brasil. É uma das principais causas de internação e de mortalidade por doenças cardiovasculares, tem uma elevada taxa de internação evitável e reinternação precoce. Tá? Então, se a gente está cuidando muito bem do nosso paciente com insuficiência cardíaca, ele vai internar pouco, ele vai estar com tudo muito bem controladinho, porque nós temos que controlar todas as comorbidades que cercam aí a insuficiência cardíaca, tá? E a gente sabe que existem importantes lacunas no cuidado ambulatorial desses pacientes, baseado aí nas diretrizes, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um contexto que é importante a gente comentar, porque a gente sabe que tem outras causas de insuficiência cardíaca, mas a doença de Chagas é a doença de etiologia endêmica na América Latina, do lado, né, de hipertensão e doença arterial coronariana, que são as etiologias mais frequentes que levam ao quadro de disfunção cardiovascular, tá? E essa não está contemplada nas diretrizes internacionais, e sim nas nossas diretrizes, tá? Então, guardem esse mapinha aqui, para não esquecerem que é uma doença que a gente precisa de tomar conta. Bom, e em relação à definição de insuficiência cardíaca, a gente tem aí 3 diretrizes, onde eu estou apresentando para vocês, e que cada uma tem a sua peculiaridade. A diretriz europeia, ela define insuficiência cardíaca como uma síndrome clínica com sintomas ou sinais típicos causados por uma normalidade estrutural ou funcional do coração, corroborada pela alteração dos peptídeos natriuréticos elevados. Então, aqui nós temos sintomas, nós temos biomarcadores e a gente tem evidências de congestão cardiogênica através de imagem, certo? Já a Sociedade Americana, em 2022, definiu que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, resultante de qualquer comprometimento estrutural ou funcional do enchimento da ejeção ou da ejeção ventricular, levando a sintomas como dispneia, fadiga e retenção de fluidos. Então, o que eles levam em consideração? Alterações estruturais e ou funcionais e mais os sintomas. Já as nossas diretrizes brasileiras, elas são bem alinhadas às diretrizes internacionais e enfatiza essa integração dos achados clínicos com os biomarcadores e com os exames de imagem. Então, como a gente tem um grupo muito forte brasileiro em ecocardiografia, a gente considera a ecocardiografia um exame muito importante para o diagnóstico e a classificação da insuficiência cardíaca. Bem, falando em classificação, a gente utiliza a ecocardiografia para classificar a insuficiência cardíaca como quanto à fração de ejeção, tá? Então, essas aqui já estão dentro das últimas diretrizes e a gente considera os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que a gente já chama de ICFER, né? São os pacientes que têm, pela ecocardiografia ou até por uma ressonância magnética, uma fração de ejeção menor ou igual a 40%. Tá? Então, esse tipo de insuficiência cardíaca, essa classificação, ela está aí em torno de 35% a 40% de todos os casos de ser diagnosticadas. E tem uma maior evidência para a terapia farmacológica e com as o pilar, né, de 4 medicamentos, é uma recomendação classe de evidência 1A. Já a insuficiência cardíaca com fração que a gente chama levemente reduzida, você vai ter uma fração de ejeção ali em torno de 41% a 49%, tá? Em torno de 10% a 15% de todos os casos diagnosticados com IC. E como eu falei no meu primeiro slide, a ICFEP, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a definição são aqueles pacientes que têm a fração de ejeção maior ou igual a 50% por um exame de imagem, tá? Hoje, cada vez mais a gente diagnostica insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, dentre os casos de insuficiência cardíaca, em torno de 50% dos pacientes aqui nesse gráficozinho, vocês podem ver muito bem, são diagnosticados com ICFEP, que é o início de tudo.
Começa a dar o problema, então começa a dar problema onde? Na diástole, não é isso? Então começa a dar problema na pressão de ejeção, depois é que vai dar um problema de volume. Então, normalmente, os pacientes vão começar com a ICFEP, vão evoluir, né, dependendo do tratamento ou da gravidade do problema, vão evoluir para a ICFER, ok? Bem, uma outra classificação, ela está relacionada aos sintomas apresentados pelo paciente, tá? Então, a classificação americana da New York Heart Association, onde a gente vai estadiar a insuficiência cardíaca baseada onde? Em sintomas respiratórios, tá? Então, você vai questionar o paciente, importante demais, questionar o paciente sobre o que ele tem de limitação para fazer, porque muitas vezes aquele paciente idoso, quietinho, que está em casa, que levanta pouco da cadeira, ele vai te dizer, não, doutor, eu não sinto nada, eu não tenho falta de ar, tá tudo bem. Tá? Mas aí você vai começar a fazer os questionamentos. Mas o senhor fica muito sentado? O que o senhor faz? O senhor caminha na rua? O senhor caminha no quintal da sua casa? Então, a gente começa a fazer esses questionamentos até mais direcionados para a gente conseguir entender melhor o estadiamento desculpa, o estadiamento dessa funcional dessa insuficiência cardíaca. Então, a gente vai classificar o paciente que não tem sintoma nenhum, tá? Então, é o atleta lá que faz exercício físico dele, tá tudo legal, ele é assintomático de classe NIRA 1. Aquele paciente que tem uma leve limitação, mas que ele está bem confortável em repouso, ele não tem problema nenhum, mas ele sente um cansaço, por exemplo, quando ele vai subir vários degraus de escada. E a gente pode até fazer essas perguntas. Ah, o senhor andava quanto que o senhor não sentia cansaço, agora o tanto que o senhor está andando que o senhor está sentindo cansaço. Quer dizer, ele muda o padrão de sintoma dele. Tá? Então, ele tem já alguma Boa noite, Ana. fadiga. Já consegui Ah, entrar aqui, viu? Desculpa legal, interromper. Cris, bem-vindo. Que bom que você Obrigado. veio. Legal demais. Eu estou aqui no meio da minha aula, daqui a pouco eu te passo a bola, então, que eu já te apresentei. Tá? Muito bom. Então, aí a gente tem aí uma leve limitação nos sintomas desse paciente, e o classe funcional 3 já seria aquele paciente que tem uma limitação acentuada, mas ele ainda não tem dispneia de repouso. Mas ele tem dispneia para as pequenas atividades, então para tomar um banho, para calçar um sapato, para vestir uma roupa, para andar num território pequeno, num quarteirão, mesmo no plano. Então, a gente vai identificando aí, todas as vezes que o paciente vem ao consultório, no ambulatório, você vai questioná-lo sobre esses sintomas. E já o paciente NIRA 4 é aquele paciente que já tem a dispneia e todos os outros sintomas em repouso. Tá? Então, aquele paciente que queixa, por exemplo, uma ortopneia, que ele precisa de travesseiros para deitar e dormir, aquele paciente que acorda à noite com falta de ar, que é a dispneia paroxística noturna. Então, são pacientes que já têm um quadro de dispneia de repouso, certo? Então, são essas duas classificações que são muito importantes, enquanto à fração de ejeção, que a gente precisa de um exame de imagem, e quanto aos sintomas. Do ponto de vista de etiologia, as mais frequentes que a gente, né, vê aí no nosso dia a dia e que está descrito, a mais frequente é a cardiopatia isquêmica, tá? Por doença arterial coronariana, são os pacientes que infartam e que podem desenvolver insuficiência cardíaca aí, dependendo, né, da extensão desse infarto onde foi acometido. A outra que é super frequente, que é do nosso dia a dia aí, é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial a gente já identifica muitos pacientes com ICFEP, tá? Muito mais do que com ICFER, porque muitas vezes esse paciente vai tratar a hipertensão no decorrer da vida dele, mas pode chegar num ponto onde ele não tratou tão bem, ele pode desenvolver uma ICFER, tá? A doença valvar cardíaca, que ainda é uma doença muito comum aqui no nosso país, e a cardiomiopatia dilatada por diversas etiologias, inclusive idiopática, familiar, genética, periparto, então vários outros tipos. Eu chamei a atenção de vocês nos primeiros slides que no Brasil e na América Latina nós temos a doença de Chagas, que ela está aí ranqueada entre as top 3 das causas de insuficiência cardíaca,
tá? Aqui no Brasil. E aí temos outros, arritmias, causas metabólicas, por exemplo, diabetes, cardiomiopatia alcoólica, e hoje, com tratamento muito avançado das doenças, das neoplasias, a gente tem também a cardiotoxicidade. Dentro da cardiologia, a gente, inclusive, tem muitos colegas que se subespecializaram em cardiotoxicidade, acompanhando esses pacientes que estão em tratamento aí para as neoplasias, certo? E outras mais, miocardite inflamatória, né? Na época da pandemia, a gente via muitos pacientes que evoluíram com miocardite viral pelo coronavírus, tá? Então, a gente vê muitas situações, às vezes, né, de pacientes até mais jovens e que podem ficar muito graves relacionando aí essas doenças infecciosas que podem levar a miocardite. Então, a gente tem muitas etiologias, porém, as mais frequentes, doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica e, aqui no Brasil, doença de Chagas. Em relação a sinais e sintomas, aí a gente é muito rico, né? É uma síndrome mesmo rica de sinais e sintomas. Como eu comentei, uma das classificações está relacionada aos sintomas respiratórios, então a gente tem como sintoma importante dispneia de esforço ou até mesmo de repouso, ortopneia e dispneia paroxística noturna, que entram aí nas dispneias de repouso, sensação de fadiga e redução de tolerância ao exercício físico. Então, às vezes aquele paciente faz atividade física durante a vida inteira e começa a sentir um cansaço fora do habitual, porque ele já estava acostumado a fazer aquele exercício, ele está sentindo um cansaço desproporcional àquele exercício que ele está fazendo. Edema de membros inferiores, quer dizer, a gente sabe que edema de membro inferior está relacionado a muitas outras doenças, mas também a insuficiência cardíaca. Tosse seca também está relacionada a muitas outras doenças, mas também está presente na insuficiência cardíaca. Distensão abdominal, confusão mental e sonolência em idosos. Então, lembrar que a distensão abdominal está muito relacionada ao edema mesmo, à hepatomegalia. Então, tudo isso pode dar sinais e a gente tem que prestar muita atenção. Nós vamos discutir isso porque nós vamos passar um caso clínico. Prestar muita atenção nos sinais e sintomas do paciente. Nos ajuda muito, que o diagnóstico clínico ele é fundamental. Tá? Temos sinais de distensão venosa, que é o engurgitamento da veia jugular. Quando você ausculta o paciente, crepitações, edema periférico concassifo, terceira bulha, que já configura um quadro mais avançado da insuficiência cardíaca, que mostra a disfunção sistólica já relacionada à sobrecarga volumétrica, a presença de ascite, de hepatomegalia congestiva, taquicardia, pulso alternante, pressão de pulso reduzida e até baixo débito, né, nos casos mais avançados, principalmente de insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que estar muito atento, os olhos muito atentos, o ouvido muito atento para todas as queixas e para tudo que a gente pode coletar de dados daquele paciente para nos auxiliar aí no diagnóstico, tá? Então, por etapas, o que a gente faria como, né, o nosso fluxograma já de orientação das diretrizes? Primeiro, então, avaliação clínica, história bem coletada, ver fatores de risco, ver possíveis causas, sintomas e sinais clínicos, tá? E a gente pode caminhar aí hoje, né, que a gente tem um outro estetoscópio na mão, que é o ultrassom, que é o que a gente chama de POCUS, que é o Point of Care, que o Cristiano vai ter a oportunidade de mostrar para vocês aqui algumas imagens, tá? Do ponto de vista de eletrocardiograma, faz parte do diagnóstico, porque a gente consegue identificar muita coisa, sobrecargas, arritmias, isquemias, bloqueios, várias coisas a gente consegue identificar, pensando inclusive nas etiologias da insuficiência cardíaca. Os peptídeos natriuréticos, BNP ou pró-BNP, que são importantíssimos para confirmar ou excluir insuficiência cardíaca. Hoje a gente usa muito, principalmente na ICFEP, tá? Porque os sinais clínicos são mais pobres, então a gente usa muito os peptídeos natriuréticos aí para a gente dar esse diagnóstico já inicial de insuficiência cardíaca. O eco transtorácico, onde a gente vai ter uma avaliação tanto estrutural do coração quanto funcional, certo? Então, por exemplo, do ponto de vista funcional, eu consigo ver fração de ejeção, é onde eu vou fazer aquela minha classificação de fração de ejeção reduzida, fração de ejeção
preservada ou se está ali na faixa intermediária de fração de ejeção. Eu vou identificar anormalidades estruturais, então aquele paciente que teve, por exemplo, um infarto, eu já vou ver alguma alteração ali de contratilidade segmentar, ou aquele paciente que tem doença valvar, vou ver alterações nas válvulas cardíacas, e várias outras alterações eu consigo identificar através do ecocardiograma. E, claro, exames adicionais que vão nos auxiliar, como raio-x de tórax, que a gente pode identificar congestão pulmonar, aumenta até o próprio aumento de área cardíaca, exames laboratoriais que vão nos fazer excluir também outras doenças que podem levar a sintomas muito parecidos, como, por exemplo, uma insuficiência renal, uma doença tiroidiana, tipo um hipotiroidismo, até mesmo uma anemia, quer dizer, um diagnóstico diferencial ali de dispneia, de edema, de fadiga, aonde a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial através de exames laboratoriais. E outros exames de imagem que são assim, que tem uma acurácia melhor, por exemplo, a ressonância magnética, onde eu consigo identificar também doenças mais avançadas, doenças mais raras, a gente consegue identificar, e a ressonância nos fornece uma medida da fração de ejeção muito acurada. Então, ela às vezes é até melhor do que o ecocardiograma. E, por último, né, a cinecoronariografia ou cateterismo cardíaco, quando você tem aí uma suspeita, principalmente, de uma cardiopatia de etiologia isquêmica. Tá? Então, uma cardiomiopatia de etiologia isquêmica levando à insuficiência cardíaca. Então, nós temos aqui todos esses exames, que são exames, assim, com grau de recomendação elevado dentro das nossas diretrizes, tá? E que a gente pode lançar a mão deles, claro que não esquecendo nunca da clínica, que sempre vai nos auxiliar demais. Aqui, falando um pouquinho dos peptídeos natriuréticos, que a gente pode utilizar tanto o BNP quanto o pró-BNP, né? E a gente tem aqui valores relacionados ao BNP e ao pró-BNP, relacionando principalmente quando eu tenho uma insuficiência cardíaca aguda e uma insuficiência cardíaca não aguda, porque eu posso também lançar a mão desses exames para dar o diagnóstico naqueles pacientes que não estão em fase aguda, tá? Então, aqui a gente tem valores relacionados que podem levar. Lógico, gente, que nós temos também situações que podem falsear esse resultado, tá? Então, pacientes, por exemplo, idosos, pacientes que estão hospitalizados, a gente tem que tomar um certo cuidado aí na hora de fazer a avaliação desses peptídeos natriuréticos, certo? Mas eles nos auxiliam muito, faz parte ali do fluxograma de diagnóstico. Então, a gente tem esses fatores confundidores e que a gente tem que prestar atenção. Aqui eu até poderia falar um pouco mais de insuficiência renal, tromboembolismo pulmonar, idade avançada, tá? Então, eles podem ter alterações ali, elevação ou falsamente baixos em alguns outros pacientes, ok? Então, eles requerem uma confirmação aí por um exame de imagem e pela parte clínica, mas é o exame mais fácil de fazer, que é o exame laboratorial, certo? Bom, Cris, agora eu vou passar a bola para você, porque eu sei que você quer dar uma fechada aqui nesse fluxograma, você dar a sua opinião um pouquinho, e aí depois a gente discutir o caso clínico que você colocou lá do seu ambulatório para a gente ver o que a gente pode utilizar aí para discussão. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Espero que seja uma aula divertida aqui, porque a gente aproveitar ao máximo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo a aula aí? Tá, Ana? Apareceu, Cris, mas aqui para mim está pequeno. Tá pequeno? Deixa eu Tá, tentar. compartilha sua tela toda. Quando você for compartilhar, compartilha a tela toda. Compartilha a janela, não. Agora Aí, foi? Apareceu agora aí? apareceu. Mas engraçado que. Deixa eu ver, será que tá pequeno para mim aqui? Não, tá dando para ver bem. Ok, Tá ok? tá ótimo. Deixa eu só pôr um ponteiro aqui. Bom, então, como a Ana falou, é uma síndrome clínica que tem várias etiologias.
a importância que tem a insuficiência cardíaca, é a primeira ou a segunda principal causa de internação em pacientes idosos, fica rivalizando com a pneumonia, né? Então, a gente parte de uma suspeita clínica e os peptídeos natriuréticos, como a Ana falou, eles têm um valor preditivo negativo muito alto. Ou seja, esse valor aqui é o ponto de corte para paciente ambulatorial. Para paciente com uma IC aguda, como a Ana mostrou anteriormente, o ponto de corte é mais alto. Então, se ele vier negativo, ou se ele vier baixo, praticamente exclui IC. O diagnóstico é muito improvável. Só se for um paciente muito obeso, que eventualmente o BNP pode ser baixo e ser insuficiência cardíaca. Mas na maioria dos casos, o BNP normal ele te leva para outros diagnósticos, uma causa pulmonar para aqueles sintomas, uma causa renal. Mas ele veio alto, não quer dizer que seja, porque o valor preditivo positivo não é tão alto assim. Outras condições podem aumentar o BNP. Aí você vai para o eco. Quando o eco confirmando o BNP alto, com achados compatíveis no eco, fração de ejeção alterada, átrio esquerdo aumentado, relação E', PSAP aumentado, são vários achados do eco anormais, você confirma o diagnóstico sindrômico de uma insuficiência cardíaca. Aí, pela fração de ejeção, você vai dividir. Isso vai ser fundamental para a gente determinar o tratamento. O tratamento é bem diferente. Então, fração de ejeção menor ou igual a 40%, IC-FER, 41% a 49%. IC leve com fração de ejeção levemente reduzida, antigamente a gente chamava de intermediária, e fração de ejeção maior ou igual a 50%, fração de ejeção preservada. Após confirmar o diagnóstico e classificar, o próximo passo vai ser ver a causa dessa IC. A Ana falou, a principal causa da doença coronariana. Às vezes a causa é óbvia, o paciente fala, eu tive um infarto há um ano. Às vezes não, às vezes você vai ter que lançar a mão de alguns exames, tipo a ressonância, tipo o cateterismo, como a Ana falou, para você chegar à causa. Então, eu fiz um diagnóstico sindrômico, depois eu preciso fazer o diagnóstico etiológico. Uma situação que costuma ser um pouco difícil fazer o diagnóstico, porque eu tenho uma síndrome clínica e tenho uma fração de ejeção alterada, baixa, menor que 50%, fica fácil. A fração de ejeção alterada já me mostra uma alteração estrutural grave, um remodelamento grave. Mas a fração de ejeção normal, ela pode acompanhar que é a nossa fração de ejeção. Muitas vezes o idoso pode ter uma fração de ejeção normal e alguns achados anormais no eco, e não quer dizer que esse idoso vai ter uma IC-FEP obrigatoriamente. FEP, fração de ejeção preservada. Aí a gente vai ter que pôr alguns scores, a gente usa muito o H2FPEF, scores de probabilidade. Quanto mais achados iguais a esse, mais provável desse paciente ter uma IC com fração de ejeção preservada. Então, a IC, para diagnosticar uma IC com fração de ejeção preservada, eu vou ter uma síndrome clínica compatível, ou seja, dispneia, edema, eu vou ter uma síndrome clínica compatível, eu vou excluir diagnósticos diferenciais para aqueles sintomas, como a Ana falou, disfunção tireoidiana, disfunção renal, anemia grave, e vou ver umas provas, e vou tentar colocar em algum score para me ajudar a aumentar a minha acurácia. Então, esse score a gente usa muito, e esses scores refletem bem como que uma IC-FEP geralmente é uma condição sistêmica, um paciente que tem múltiplas comorbidades, então lá tem uma relação forte com obesidade, com hipertensão, com fibrilação atrial, com achado de hipertensão pulmonar no eco, com a idade, com pressões de enchimento aumentadas, que a gente vê por uma relação ecocardiográfica chamada relação E'. Então, esses achados ajudam muito a gente a confirmar o diagnóstico de uma IC-FEP, que é sempre um pouco mais desafiador do que a IC-FER. A IC-FER é meio que dada. Quando você faz o eco, a fração de ejeção baixa, você vê uma alteração estrutural significativa, o ventrículo mais dilatado. A IC-FEP, ela requer muita atenção em diagnósticos diferenciais e principalmente em avaliar a probabilidade. Então, para a gente poder ilustrar um pouco como aplicar esses conceitos que foram falados até agora, nada como um caso clínico, né? Então, eu peguei um caso clínico de um paciente sexo masculino, 70 anos, foi admitido com quadro de dispneia, caracterizada por piora progressiva da capacidade funcional, início há mais ou menos 4 meses, sendo que atualmente tem que parar ou andar em torno de 2 quarteirões no plano. Queixa como fator associado, apenas tosse seca e episódios súbitos de dispneia no meio da noite, ocasião em que levanta, respira fundo e percebe melhora da falta de ar. Queixa também edema de membros inferiores ao final do dia. Nega dor torácica, febre, chieira ou expectoração.
Portador de tabagismo, 45 maços anos, hipertensão, diabetes e obesidade. Faz uso regular de glibenclamida, que é um antidiabético, uma sulfonilureia, né? Que age estimulando as células beta a produzir mais insulina. Hidroclorotiazida, diurético tiazídico. Anlodipina, bloqueador de canal de cálcio diído-piridínico. Metformina, um antidiabético, uma biguanida, reduz a gliconeogênese hepática. E a simvastatina, uma estatina. Além de tudo isso, ele perdeu a esposa para piorar o quadro dele. Ele agora é um homem solitário, um homem viúvo, é sempre um homem frágil. Então, ele perdeu a esposa há mais ou menos 7 meses e sente-se muito abatido após esse episódio. Mora com 2 filhos e um neto. Veja bem um paciente desse, ele tem uma dispneia. Ele tem várias possíveis causas. Então, ele pode ter uma causa pulmonar, tem uma carga tabágica alta, embora ele não tenha tosse, não tenha expectoração, nada impede que seja uma causa pulmonar. Pode ser uma causa psicogênica, ele está com quadro de luto aí, perdeu a esposa. Pode ser descondicionamento, o idoso para de fazer atividade, ele descondiciona muito rápido. Então, assim, várias possibilidades para esse sintoma guia, que é essa dispneia aí. Algumas coisas sugerem mais que seja de causa cardiogênica. Por exemplo, ele fala, esse sintoma que ele fala, quando ele deita e no meio da noite ele acorda, a gente chama isso de dispneia paroxística noturna, que é um sinal que sugere muito redistribuição de fluidos para o pulmão e uma dispneia. Ele fala uma dispneia progressiva, esses quadros de dispneia progressiva que vão paulatinamente limitando o indivíduo, sugerem muito uma causa cardiogênica. Então, o edema também pode ser compatível. Então, o exame físico, às vezes a gente faz um exame físico, ele é todo florido. Tem B3, tem engurgitamento jugular patológico, às vezes não. Aí, quando ele não é tão florido, a gente vai ver que é muito importante você ter os peptídeos, ter um ultrassom beira-leito, ter outra propedêutica. Quando o exame clínico é florido, a gente consegue até já fechar o diagnóstico clínico, iniciar o tratamento e depois faz o eco, os outros exames para a gente poder classificar o paciente. Então, o exame físico aqui vai ser muito importante. O que eu vou priorizar? Eu vou ter que buscar sinais ou de causa cardiogênica, ou de causa pulmonar, ou alguma outra causa, ou se vier tudo normal, pensar numa causa psicogênica, por exemplo. Então, vamos ver o exame físico desse paciente. Ô, Cris, Ah, deixa eu só comentar uma coisinha aqui que eu acho que é muito importante, né? A gente pensar aí na história clínica do paciente. Então, quando a gente comentou sobre como que você vai fazer uma anamnese, esse paciente ele já dá alguns indícios para a gente de piora do quadro respiratório dele, um paciente que não tinha uma dispneia há 4 meses, era um paciente, né, praticamente sem dispneia nenhuma, mesmo pensando em algum quadro tabágico, neopLC, alguma outra situação, mas quer dizer, ele teve um quadro que iniciou há 4 meses e que veio piorando gradativamente, e concomitante a isso, uma dispneia paroxística noturna. Né? Então, quer dizer, a gente já começa a abrir o nosso leque aí, pensando em possíveis causas para dispneia, mas realmente isso já começa a nos fazer pensar dentro de toda essas comorbidades que ele apresenta, não podemos descartar uma possibilidade mesmo de um diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Pensando só na amnese dele. sim, com certeza, Ana. A anamnese sugere muito, realmente ele não tem expectoração, ele não tem tosse. Então, assim, fala um pouco, ele não queixou chieira, né? A história parece muito insuficiência cardíaca mesmo, mas às vezes a gente surpreende. Vamos ver o exame físico se vai ajudar a gente aqui. Então, o exame físico, a ectoscopia, ele estava orientado, corado, hidratado, afebril, anictérico com edema, uma cruz em 4, um IMC de 31. A pressão 130 por 100, frequência cardíaca 85, frequência de pulso 85, frequência respiratória 23, saturando 96 em ar ambiente. O impulso cardíaco apical, o ictus codes, né? Também muita gente usa a expressão ictus codes, na linha axilar anterior, engurgitamento jugular patológico. Então, essas duas informações elas já ajudam a gente. Olha, o impulso cardíaco apical, a palpação dele, traz para a gente uma ideia de tamanho de câmara. Então, normalmente, ele está na linha hemiclavicular, quarto ou quinto espaço, duas polpas. Esse aqui está na linha axilar anterior, então a gente já percebe que tem uma dilatação do ventrículo esquerdo. Se você estiver na beirada do rio Amazonas e palpar um ictus codes desse, mesmo sem eco, você pode falar, ó, pelo meu exame clínico tem um ventrículo dilatado. Engurgitamento jugular patológico, indicando o quê? Hipervolemia ou disfunção das câmaras direitas. As bulas estavam rítmicas, com hipofonese de B1 e hiperfonese de B2. Hipofonese de B1. B1, fechamento da válvula mitral e tricúspide. Quando elas
e um dos sinais de disfunção ventricular é uma hipofonese de B1. As válvulas atrioventriculares fecham com menor intensidade. Então, esse achado de hipofonese de B1, ele reforça também um quadro de um ventrículo mais dilatado, mais hipocontrátil. A hiperfonese de B2. B2, fechamento da válvula aórtica e pulmonar. Então, se eu tiver uma hipertensão pulmonar ou uma hipertensão arterial sistêmica, eu posso ter hiperfonese de B2. E B3 aqui indicando hipervolemia, um remodelamento, uma dilatação ventricular. Então, esse paciente tem vários achados, o exame físico já está me dando muito achado, corroborando a minha hipótese, como a Ana falou, de ser uma dispneia de causa cardiogênica. E mais, uma dispneia de causa cardiogênica associada a uma provável dilatação ventricular e possivelmente com uma fração de ejeção baixa, só por essa dilatação aqui, mas a gente vai ter que ver pelo eco. Sons respiratórios normais, sem ruídos adventícios, com um murmúrio vesicular fisiológico reduzido em bases. Abdômen plano, normotenso, sem irritação peritoneal, fígado levemente doloroso à palpação sobre o rebuto costal direito a 3 centímetros. Então, fígado doloroso, muito provavelmente uma congestão hepática. A dilatação da cápsula de Gleason torna esse órgão doloroso, essa dilatação mais subaguda, assim. Então, vários sinais aqui que corroboram a nossa hipótese de uma dispneia de causa cardiogênica. A dispneia de causa cardiogênica é chamada insuficiência cardíaca. Então, a gente percebe sinais de congestão pulmonar, que é a dispneia, que é a taquipneia, sinais de congestão sistêmica, a hepatomegalia, o edema de membro inferior, e sinais de alteração estrutural cardíaca, o ictus cordis desviado, a hipofonese de B1, a hiperfonese de B2, sugerindo mais hipertensão pulmonar, um engurgitamento jugular patológico, sugerindo mais uma hipervolemia, uma retenção hidrossalina, associado ou não a uma disfunção do ventrículo direito. Então, é um exame físico que praticamente corrobora e fecha o nosso diagnóstico. É uma síndrome clínica, o diagnóstico clínico. Vai ser importante eu afastar alguns diagnósticos diferenciais. Causa pulmonar, a gente já viu que praticamente não é. Uma ausculta pulmonar muito inocente aqui para poder causar isso tudo. Uma coisa que seria importante afastar é uma doença renal avançada, que às vezes pode simular. Aí a gente vai ver que a gente faz alguns exames laboratoriais, mas a gente já tem um diagnóstico clínico, que é corroborado pelo exame físico e já era suspeitado pela história clínica. Então, bom, a partir desse caso clínico, a gente pode elaborar uma lista de problemas. Então, a gente tem uma dispneia a esclarecer, muito provavelmente cardiogênica, e com menor probabilidade de ser de causa pulmonar, psicogênica, embolia pulmonar ou até uma doença renal crônica avançada. Ele é hipertenso, diabético, obeso e tabagista. Bom, e agora? O que a gente faria agora? O que a gente ia pedir de exame para ele? Como que a gente vai tratar esse paciente agora? Bom, esse paciente, então, ele foi admitido em uma unidade de internação, foi admitido numa enfermaria. Por quê? Porque esse paciente está descompensado, mas ele está com uma perfusão boa, lá, ele está orientado, ele está com uma pressão satisfatória, ele não tem sinal nenhum de má perfusão. É um paciente que a gente chama quente e úmido. Quente e úmido por quê? Quente, ele perfunde bem. Úmido por quê? Porque ele tem vários sinais de congestão, tanto pulmonar quanto congestão sistêmica. Bom, então é um paciente que foi admitido numa unidade de internação, numa enfermaria, e foi solicitado inicialmente o hemograma. A gente vai ver a importância desse exame, que é um exame tão simples, mas que não se deve negar a ninguém, porque ele é fundamental. A gente vai ver várias aplicações dele, hemograma. Função renal, íons, um perfil hepático, transaminase, gama-GT, bilirrubinas, PTT e tempo de protrombina, glicemia, TSH, eletrocardiograma, raio-x de tórax e ecocardiograma transtorácico, a propedêutica básica que a Ana já havia falado antes. E mesmo já tendo o diagnóstico clínico feito, a gente precisa confirmar. A gente precisa de ter esses exames para classificar o paciente e para melhorar o nosso diagnóstico diferencial. Bom, o eletrocardiograma, a gente percebe um ritmo sinusal, a gente vê uma onda P de cada QRS, ela é positiva em D1, D2 negativa em AVR, a gente percebe uma sobrecarga atrial esquerda, um componente negativo grande em V1, uma onda P de base alargada, então uma sobrecarga atrial esquerda e uma sobrecarga ventricular esquerda. A gente percebe um QRS de amplitude muito grande, que se a gente aplicar os critérios de sobrecarga ventricular esquerda, é um elétrico alterado que corrobora mais ainda a nossa hipótese. Então, o exame físico que ele está batendo é de acordo com a nossa história clínica, o eletro também. Aqui a gente pegou um paciente que o diagnóstico foi mais fácil, porque tinha uma história compatível,
Um exame físico compatível e um eletrocompatível. Mas e se esse paciente que tem essa dispneia chegar sem B3, sem uma jugular muito engurgitada, como muitas vezes acontece na prática? Algum outro exame poderia ajudar a gente a melhorar? Porque esse caso é um caso mais florido, tem vários sinais e sintomas que definem bem insuficiência cardíaca. Mas se não fosse tão florido assim? A gente vai ter dois exames que, como a Ana já falou lá atrás, ajudam demais. O POCUS, que é o Point of Care Ultrassonography, que é o ultrassom beira-leito, que hoje em dia é amplamente disponível, os residentes têm, a gente faz isso nas enfermarias. E a dosagem dos peptídeos natriuréticos, como a Ana falou, ajuda muito a gente no diagnóstico diferencial, justamente do paciente que tem uma dispneia, que meu exame físico não conseguiu definir, ou como causa pulmonar, ou como causa cardíaca. Então, os peptídeos também ajudam muito. Agora, fazendo o POX desse paciente, olha lá. POX hoje você faz pelo celular, muito prático, bem acessível, o preço caiu muito, é um exame hoje que é fundamental para a gente. E muito utilizado, já é uma realidade, não é mais o futuro. Tanto que não é mais futuro, a homenagem aqui ao Eugene Braunwald, que faleceu há pouco tempo, né? O Papa, talvez a última lenda viva da cardiologia, faleceu com mais de 90 anos. A Ana certamente encontrou com ele em algum congresso, não foi, Ana? Você deve ter Sim, encontrado com ele. Braunwald era ficamos todos de luto com o professor Brown. Ele já esteve aqui no Brasil, inclusive, em congressos nossos, né? sempre muito disponível, É, simpático, um cara fantástico. Olha lá, um cara com 90 anos na época que fez esse, um pouco menos talvez, ele escreveu esse artigo. Olha lá, tempo de acrescentar um quinto pilar ao exame físico beira-leito. A gente já tem inspeção, palpação, percussão, ausculta e insonação. Ele já atualizado, né, e atento aos novos tempos, já mostrando que chega, desde o século XIX a gente só tem estetoscópio. Então, agora, acrescente-se ultrassom já é uma realidade. Eu acho que vocês, quando estiverem formando, provavelmente, se forem clínicos, já vão estar usando ultrassom beira-leito. Então, resumindo até agora, a gente vai ver que o ultrassom, aqui os achados, ele tem um ritmo sinusal, sobrecarga ventricular esquerda, foi feito um POX, que a gente vai ver as imagens daqui a pouco, tinha uma veia cava dilatada, não variável com a respiração, com presença de linhas B em bases pulmonares bilateralmente. A gente vai ver que as linhas B representam edema pulmonar, um VE dilatado com contratilidade muito reduzida e um derrame pleural direito. Você vê tudo isso, a gente consegue ver com o aparelhinho celular. E quando chegaram as dosagens dos peptídeos, como era de se esperar, os peptídeos natriuréticos estavam elevados. Então, agora, ilustrando, a gente vê que o pulmão normal, o pulmão de vocês, saudáveis aí, a gente percebe a pleura cortada horizontalmente várias vezes. Essa é uma imagem de um pulmão aerado. Então, se fosse uma crise asmática, um DPOC com muito broncoespasmo, você espera ver um pulmão aerado, um pulmão assim, que é um pulmão normal, sem líquido. Quando tem um edema, tanto faz ele ser edema cardiogênico ou não cardiogênico, que seria um edema inflamatório, a gente percebe a presença de líquido, a gente percebe essas linhas verticais, chamadas de linhas B. Isso indica o quê? Há edema pulmonar. Se a causa é cardiogênica ou não, aí entra a história clínica, seu exame físico. Por isso que o ultrassom é uma coisa legal. Ele não te impede de fazer o exame físico. Pelo contrário, para você fazer o ultrassom beira-leito, você já tem que ter um raciocínio clínico e saber o que você vai procurar. Então, esse é o ultrassom do nosso paciente mostrando um edema pulmonar, um padrão B. Agora que a cava, a gente percebe aqui a veia cava chegando no lado direito e a cava que não colaba. Uma cava, normalmente, a cava colaba durante a nossa inspiração. Essa cava ela não colaba, que a gente vê a veia hepática chegando. Então, essa dilatação da cava sem colabamento respiratório sugere congestão sistêmica. Aqui é o diafragma, o fígado, o pulmão atelectasiado e aqui um grande derrame pleural, uma o líquido, a ultrassom, ele fica muito hipoecóico, ele fica preto, né, assim como o ar. Então a gente percebe aqui o diafragma hiperrefringente, o fígado e esse líquido entre o diafragma e o pulmão, um derrame pleural. Agora aqui o ultrassom cardíaco. Então aqui a gente vai ver a válvula mitral, a válvula aórtica, o ventrículo esquerdo, o septo interventricular, o ventrículo direito. A gente vai ver aqui dinâmica válvula mitral, ventrículo esquerdo, o septo interventricular, o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo super hipocontrátil. Vocês perceberam que não precisa ser nenhum expert em ultrassom para você perceber que esse ventrículo está muito hipocontrátil.
Você vê que uma outra vantagem desse método é isso. A curva de aprendizagem é rápida. Parece a ultrassom é muito difícil. Se você fizer um final de semana, você já pega grande parte disso que eu falei aqui. Não é um método que se requer uma longa curva de aprendizagem. Então, como diz o nosso ídolo Eugene Brown, já é tempo de acrescentarmos uma quinta etapa ao nosso exame físico, que é o ultrassom beira-leito. Olha quanta informação esse ultrassom já deu para a gente, confirmando e mostrando essa dilatação com hipocontratilidade do ventrículo esquerdo. Então, agora que a gente aplicou os conhecimentos, que a gente diagnosticou a síndrome clínica, insuficiência cardíaca, agora a gente vai partir para o tratamento. Você quer acrescentar alguma coisa, Ana? Você quer que volte algum slide? Você quer complementar? Não, eu acho que é ótimo. E essa questão do point of care, gente, isso aí já é uma realidade. Então, eu brinco o seguinte: antigamente, quando a gente entrava na faculdade de medicina e formava, o nosso sonho era ter um estetoscópio, né? Então, hoje, agora, todo mundo já entra com estetoscópio. Agora, o sonho de todo mundo é ter um transdutor pequenininho que acopla no celular para poder se levar para o seu plantão, para se levar para o seu consultório. E é importante demais, isso aí faz parte, né? Isso é uma extensão do nosso estetoscópio. E a gente tem que saber usar, tem que aprender a usar, porque, né, você vai dar diagnósticos importantes. E o que você disse, Cris, a gente usa a imagem ao nosso favor. Então, nós temos que ter o conhecimento da síndrome clínica para que a gente procure na imagem, mesmo você não sendo um especialista em ecocardiografia, porque não há necessidade de ser especialista em ecocardiografia para fazer o POCUS, mas você tem que ter um conhecimento clínico para você procurar a imagem que você precisa. Então, é isso. É procurar a congestão pulmonar, é procurar a dilatação da veia cava, é procurar o aumento da área cardíaca, é procurar o derrame pleural. Tudo isso a gente tem que procurar para que a gente consiga realmente fechar esse diagnóstico, né? Então, eu acho muito legal, achei que complementou bem o caso do paciente. Outro dia, Ana, chegando aqui na enfermaria, todo mundo sabe que eu gosto de contar casos, eu prometo que eu vou contar poucos casos aqui. Aí o residente falou assim: professor, estou gostando tanto de fazer ultrassom que agora o paciente interna, eu já vou direto fazendo o ultrassom dele. Aí eu falei com ele: então você não aprendeu nada sobre ultrassom beira-leito. Porque o ultrassom parte de uma história clínica, ele não prescinde da história clínica. Você faz o ultrassom guiado por uma dúvida clínica. Você não sai fazendo ultrassom ao léu aí sem saber o que você está procurando. Primeiro você tem que fazer a história, nada mudou. Nada substitui uma história clínica, um exame físico, uma hipótese diagnóstica, uma lista de problemas bem feita. Depois disso é que você vai fazer ultrassom para responder uma dúvida sua. Se você já chega fazendo ultrassom, é sinal que você não está aprendendo nada sobre ultrassom. Bom, Exatamente. então Vamos a lá. gente viu aqui que a gente fez um diagnóstico de uma síndrome clínica, insuficiência cardíaca. Agora a gente vai ter que tratar isso aí. Olha que quadro lindo para poder iluminar a nossa noite aí, ó. Esse quadro maravilhoso chama O Triunfo da Morte, de Pieter Bruegel, não sei se a pronúncia é essa, é um pintor holandês. Esse quadro está no Museu do Prado, lá em Madrid. E esse quadro é do século XVI. Ele mostra, assim, ele reflete as guerras religiosas, então tem várias coisas assim relacionadas à igreja, essa cruz aqui. Ele reflete a peste negra, as guerras entre os países europeus. E você vê que está todo mundo morrendo ou quase morrendo, um mundo destruído, e só o casal que está se amando aqui, tocando uma guitarra, são os únicos que estão com aparência boa, mostrando que talvez a arte ou a música nos salve diante de tanta destruição. Esse quadro eu fiz questão de colocar, primeiro porque eu acho ele lindo, segundo, porque é uma síndrome clínica que até a década de 80 ela era invariavelmente fatal, a mortalidade era muito alta, em poucos anos, eu não vou nem usar o plural, não. Era em um ano ou menos, porque a gente não tinha droga que revertia aquele processo. Até o final dos anos 80, década de 1980, 1990, foi quando começaram a surgir as drogas de sobrevida. A gente só tinha digoxina e furosemida, não tinha mais nada. Então, a insuficiência cardíaca ela era o triunfo da morte. A partir dos anos 80, parece para vocês que são jovens, aí parece muito antigo, mas não é não. Tem 30 anos isso aqui. A gente mudou, 30, 40 anos, a gente mudou completamente. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico que, em grande parte dos casos, consegue reverter, melhorar o remodelamento, diminuir a mortalidade geral. Então, vai ser muito importante a gente tratar de adequadamente esses pacientes. Para fazer o tratamento, a gente tem alguns objetivos. O primeiro é melhorar o remodelamento, é reduzir a progressão, reduzir a mortalidade. É o primeiro objetivo. O segundo é melhorar a qualidade de vida. Você não quer deixar o paciente
o menos sintomático possível, ele o mais ativo possível. Se puder, ele tem que voltar a trabalhar. E depois a gente tem que tentar estratificar e prevenir a morte súbita, porque 50% de quem tem IC morre subitamente. Às vezes o paciente está bem e ele tem uma morte súbita, então, de acordo com essa estratificação, a gente vai ter que prevenir a morte súbita, e às vezes ela é triste, porque às vezes o paciente compensou, ele está indo bem, e ele tem uma morte súbita tomando café, o que for. Então, esses são os objetivos quando a gente vai tratar um paciente que tem essa síndrome clínica chamada insuficiência cardíaca. Então, a primeira parte do tratamento, como a Ana falou no começo, é fazer o diagnóstico, identificar a causa. Eu diagnostiquei a síndrome clínica, insuficiência cardíaca. Agora eu quero ver a causa. Ela é isquêmica? Ela é alcoólica? Ela é por uma arritmia? Ela é por doença de Chagas? Ela é hipertensiva? Então, eu vou identificar a causa e tratar a causa quanto possível. Se for miocardiopatia isquêmica, às vezes eu vou ter que fazer uma revascularização. Se for uma causa metabólica, às vezes eu vou ter que fazer um tratamento específico. Se for uma etiologia valvar, às vezes eu vou ter que fazer uma troca valvar ou uma plastia valvar. Então, para isso, muitas vezes eu vou ter que lançar a mão de exames específicos, por exemplo, uma ressonância, um cateterismo, para identificar a causa e fazer o tratamento específico. Então, a gente vai ver que tratar a síndrome clínica é importante, mas o primeiro passo é ver a causa dessa síndrome clínica e fazer o tratamento específico. O segundo passo é tratar fatores agravantes, precipitantes dessa síndrome clínica, que se eu não corrigir, vai ser difícil eu compensar esse paciente. Então, por exemplo, digamos que esse paciente que eu dei o exemplo aí do caso, eu diagnostiquei uma IC de etiologia isquêmica, e ele tem uma anemia e ele tem uma hemoglobina de 8. Claro que eu vou dar beta-bloqueador, as drogas que a gente vai ver daqui a pouco para ele. Eventualmente até revascularizá-lo. Mas se eu não corrigir a anemia dele, ele não vai melhorar o suficiente. Se eu não garantir que ele vai tomar direito à medicação, que ele tem uma prescrição correta, que ele não vai estar tomando AS, estatina, as drogas PC, que ele não faça uma transgressão de dieta. Desculpa pela tosse, é que eu estou saindo de uma gripe. Se ele tiver alguma infecção, se eu não tratar adequadamente a infecção, controlar uma arritmia, caso ele venha a ter um fenômeno tromboembólico, prevenir e tratar esse fenômeno tromboembólico, se ele for diabético, se ele tiver outras comorbidades, controlar as comorbidades. Então, a correção de fatores agravantes ou precipitantes é muito importante. Essa tosse me irrita. O terceiro passo são as mudanças de estilo de vida. Então, uma dieta adequada, reduzir a ingesta de álcool até cessar. O ideal é cessar, porque o álcool é cardiotóxico. Atividade física, a partir do momento que ele compensa, ele não só pode, como deve fazer atividade física. É muito comum, às vezes, a pessoa pegar um paciente que tem uma IC e falar assim: seu familiar tem uma cardiopatia grave, ele não pode fazer nenhuma atividade física, está contraindicado. Pelo contrário, está indicado ao paciente que mais se beneficia de uma atividade física. E para ele ter atividade sexual, ele tem que estar fazendo atividade física. Às vezes ele vai ter uma atividade sexual sem estar tendo um condicionamento, aí o risco dele passar mal ou ele ter alguma descompensação nesse ato é um risco maior. Então, a atividade física não é só recomendada, ela é fortemente recomendada. Paciente do pós-operatório imediato, uma troca valvar, um transplante cardíaco, a gente já começa a fazer a reabilitação cardiopulmonar. Esse paciente, quanto mais parado ele ficar, pior é. Então, desde que ele esteja compensado, é fazer atividades graduais, supervisionadas, regulares, é fundamental. E ele estando bem, não só pode, como deve trabalhar. O trabalho afasta as 3 desgraças que afetam o homem. O vício, a pobreza e a melancolia. Então, o trabalho não só pode, como deve. A vacinação, cada infecção pode descompensar esse paciente. Tem vários estudos comprovando o benefício de vacinar para pneumococo, para influenza, para zoster. Então, essas mudanças de estilo de vida parece uma coisa en passant, mas são fundamentais cada etapa dessa. A primeira, a segunda e a terceira são tão importantes quanto a próxima, que eu vou falar agora, que são as drogas de sobrevida, as drogas que tratam essa síndrome clínica. Então, aqui, agora o tratamento farmacológico específico, a homenagem, que é o maior livro que eu já li na minha vida,
o livro que mais me influenciou, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, que foi publicado em 56. Esse ano faz 70 anos. E é uma efeméride com várias homenagens ao nosso, na minha opinião, modesta opinião, maior escritor. Então ele fala isso, sorte é isso, merecer e ter. Então, o tratamento farmacológico específico, a gente vai ver que é muito importante. É o tratamento que finalmente mudou a história natural dessa síndrome clínica, que era uniformemente fatal. Para tratar uma fração de ejeção reduzida, que é o nosso paciente do caso aí, né, de um VE muito hipocondrático, a gente vai ver que a gente tem os diuréticos de alça, basicamente furosemida EV ou VO, é a grande droga para controle da congestão, a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem esse quarteto aqui, que está cada vez mais, é o famoso quarteto fantástico, as 4 grandes drogas de sobrevida, que são os beta-bloqueadores específicos para IC, nós vamos falar daqui a pouco. IECA ou BRA, ou inibidores do receptor de angiotensina e bloqueadores da neprilizina, que é o famoso entresto. A gente vai ver que vai escolher um desses, de preferência IECA ou entresto, eles são superiores ao BRA isolado. Então, ou a gente começa com esse, a gente vai ver essas nuances, ou começa com esse, mas vai escolher um dos 3. Um inibidor do cotransporte sódio-glicose, o famoso ISGLT2. Aqui a gente tem dapaglifosina e empaglifosina. E um antagonista mineral corticóide, tem espironolactona, que foi o primeiro, eplerenona e finerenona hoje. A gente vai escolher um desses, nunca associar aqui, e nunca associar 2, é sempre um de cada aqui. Um de cada do quarteto. E a gente vai ver que em alguns casos a gente tem outras drogas ainda que podem ser utilizadas. Hidralazina e nitrato, digoxina, a velha digoxina, desde o século XVIII em uso, e a ivabradina. Então, o Quarteto Fantástico é o nosso grande arsenal, as drogas que mudaram essa história natural mesmo, mas a gente vai ver que essas de vermelho, muitas vezes, elas vão ter que ser utilizadas também. Então, sorte é isso, merecer e ter. Agora, fazendo só uma linha do tempo sobre essas drogas, olha lá, o primeiro estudo que mostrou que uma droga altera a história natural da insuficiência cardíaca, reduz mortalidade, melhora o remodelamento, foi o estudo com hidralazina e nitrato, em 1986, chamado VREFT-1, que então a hidralazina e nitrato é um vasodilatador arterial, a hidralazina, e um venodilatador, mais um vasodilatador coronariano, que é o nitrato. Depois vieram os estudos com o IECA. É muito ruim assim, a gente falar que viu esses estudos, porque isso mostra a idade, né? Um negócio terrível. Mas o IECA começou na década de 80. Olha, em 87 saiu o primeiro consenso, que foi com o captopril, mostrando esse ganho de sobrevida, esse antagonismo neurohormonal, como é que isso melhora a sobrevida. Em 91, Solvit com bisoprolol. Os beta-bloqueadores começaram em 96, o US carvedilol, em 99, o Cibis com bisoprolol. Então, aqui a gente percebe que os beta-bloqueadores eles eram contraindicados, vejam bem. Um beta-bloqueador ele faz o quê? Ele reduz a frequência cardíaca, reduz a força de contração. Então, ele piora o débito cardíaco. Se a insuficiência cardíaca é um problema de débito cardíaco inadequado, a gente pensava que beta-bloqueador é contraindicado. É má prática médica alguém prescrever beta-bloqueador para quem tem C. Pensávamos. Mas aí vieram os estudos, alguém pensou, mas por outro lado, o beta-bloqueador diminui o consumo de O2, otimiza o gasto energético. Aí vieram os grandes trials, né, que é a forma da gente resolver uma dúvida em medicina. E mostra o famoso movimento pendular da medicina. A mentira de ontem é a verdade de hoje. A verdade de hoje pode ser mentira de amanhã. Então, o beta-bloqueador de contraindicado de classe 3, ele saiu para classe 1. Depois vieram os estudos com os antagonistas de receptor mineral corticóide, primeiro aldosterona, que foi em 99. Olha, tudo muito novo. Olha, essas drogas que hoje são maravilhosas, tudo começou muito recente, tem 30, 40 anos. Os estudos com BRA em 2001, os famosos CHARME 1, CHARME 2. Depois os estudos com antagonista com o BRA mais o inibidor da neprilizina, que é o entresto, né, que é mais fácil falar assim. Em 2014, o primeiro estudo foi o Paradigm. E depois vieram, a partir de 2019, 2020, em 2019 o estudo com DAPA, em 2020 o Empira, com o estudo com empaglifosina. Então, trazendo esse papel dos inibidores do cotransporte de sódio e glicose no tubo contorcido proximal, ISGLT2. Então, esse arsenal hoje, ele é muito recente. Olha, tem droga de 6 anos aqui em uso. Então, tem drogas que já têm 30, 40 anos. Mas isso para a nossa história médica, é uma história muito nova, né? Vocês
tem o privilégio hoje de ter um arsenal terapêutico que os nossos antepassados não tinham, né? Eles só tinham digoxina e furosemida. Então, às vezes, a gente ainda vai ter que usar o diurético, a digoxina, ivabradina, hidralazina e nitrato como drogas complementares, mas as drogas essenciais é o famoso quarteto. Então, aqui o exemplo. Então, a gente vai escolher um e o dois. Por que um e o dois e esse aqui não um e dois? Porque o 1 e o 2, os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona e os beta-bloqueadores, eles foram testados em paciente estágio B, ou seja, paciente que tem disfunção ventricular, e que nunca teve sintoma, olha, estágio B. Estágio C, tem disfunção ventricular e tem ou teve sintoma. E estágio D, então a gente usa no estágio B, C e D, classe funcional 1 a 4. A gente usa em todos os pacientes, são os dois principais pilares aí. Então a gente escolhe aqui ou sacubitril valsartan, ou IECA, ou BRA, nunca associar entre eles. O segundo pilar, ou carvedilol, ou bisoprolol, ou metoprolol succinato, que é melhor do que o tartarato. Então aqui eu uso, repetindo, estágio B, C e D, classe funcional 1 a 4. Os outros dois pilares, eles foram testados em pacientes sintomáticos. Então, eles foram testados em pacientes em estágio C. Então, o paciente que tem ou teve sintoma. Então, os antagonistas mineral corticoide pode escolher espironolactona, eplerenona ou, mais recentemente, a finerrinona, mas para esse fer, o ideal é escolher um desses dois aqui. E os inibidores do cotransporte, DAPA e EMPA. Então, esse quarteto, ele reduziu muito a mortalidade cardiovascular. Ele melhora o remodelamento, ele melhora a qualidade de vida. Então, é uma droga que deve ser perseguida sempre, ao invés de ficar usando um, muitas vezes em dose alta, depois você não consegue usar os outros. Lembrando que muitos pacientes que têm C, eles são pacientes que nem hipertensos são. Então, às vezes, é melhor você usar vários dele em dose menor, mas tentar usar os 4, do que você usar um e depois você não consegue associar os outros. Então, o quarteto a gente começa em dose baixa e vai ajustando devagar, mas não muito devagar. Antigamente a gente demorava uma semana para poder aumentar a dose. Não, atualmente hoje a gente tem um estudo chamado Strong Trial que avaliou o ajuste mais rápido dessas medicações. Então, a tendência hoje começou a ajustar rápido, de forma que você tente usar a dose otimizada e usar os 4. Então, esse é o grande pilar para tratar IC fero hoje. E os cuidados que você vai ter com eles são os mesmos cuidados que vocês já sabem da hipertensão, assim como você já sabe de quando você vai usar um ISGLT2. Então, eu sei que o antagonista mineral corticoide, ele é poupador de potássio. Então, eu não posso usar em pacientes que têm hipercalemia, que têm disfunção renal avançada. Então, os cuidados são os mesmos. Nenhuma droga dessa que é exclusiva para insuficiência cardíaca, não. Bom, e o diurético de alça, então, a velha furosemida, que eu falei que usa, que é o que a gente tinha antigamente. É uma droga excelente. É uma droga para controle de sintoma, não há igual. Para você compensar o paciente, às vezes a gente vai ter que usar furosemida, mas temos que ter um cuidado. Eu vou usar a dose mínima necessária para controlar o edema, ou edema pulmonar, ou edema sistêmico. Então, é a droga ajustada para controlar a volemia. Então, o diurético de alça ele é muito importante. Ele é para qualidade de vida, não tem nenhuma droga igual, nem aquela de sobrevida. O tiazídico, para IC, a gente só usa quando há resistência ao diurético. Nossa, que tosse. A gente não usa IC isoladamente, a gente não usa o diurético tiazídico isoladamente em insuficiência cardíaca. O diurético de alça, sim. Eu só uso o tiazídico quando há uma resistência ao diurético de alça, que é uma exceção. Então, a grande droga de controle de sintoma é o diurético de alça. A médio e longo prazo, ele não altera a sobrevida. Mas no curto prazo, ele é fundamental para controle de sintoma, para qualidade de vida. Então, antigamente, a gente fazia o quê? Começava as drogas de ordem cronológica. Primeiro o IECA, depois do beta-bloqueador, depois a DAPA, depois o espirona. Mas hoje a gente sabe que o benefício é com as 4. Então, a gente tenta sempre usar as 4 e ajustando as doses para que caibam as quatro drogas de sobrevida, essas 4, e o paciente não fique sem o famoso quarteto fantástico aí. Bom, a furosemida a gente viu. E uma outra droga importante, esse quadro lindo, maravilhoso, é um delírio para os olhos citar, no Museu de Orsay, lá em Paris. Esse é o quadro, chama Dr. Gachet. É um médico que cuidava do grande Van Gogh, que a digoxina está em uso desde o século XVIII, é uma das drogas mais antigas em uso. E ela chegou a ser usada para tratar transtornos mentais.
E esse quadro do médico do Van Gogh, com esse olhar desiludido aqui, ele está segurando um ramo de flor. Essa flor digital. É uma flor que tem formato de dedo, por isso chama digitalis. E é uma flor linda, se vocês quiserem plantar no quintal de vocês aí, ó. Tem um pé de digital em casa, que negócio mais romântico. Você pode até fazer um chá, se tiver alguma insuficiência cardíaca. Na época se tratava com chá, né? Então, o digital é o que o professor Mário Lopes falava, né? Às vezes a gente chegava com os pacientes internados, estava começando a usar IECA, usando beta-bloqueador, a gente queria começar logo essas drogas, e o professor falava, cuidado, senhor Cristiano, para melhorar sintoma, nada mudou em não sei quantos mil anos. É diurético de alça, digital, digital e diurético de alça. Então, para controle de sintoma, após a furosemida, a grande droga é a digoxina. Ela melhora muito a qualidade de vida, ela reduz a internação, ela não altera a mortalidade. Então, como que eu vou melhorar a qualidade de vida? Mudança de as medidas não farmacológicas, sempre. Depois do diurético. Só com o diurético eu não estou conseguindo, ele está muito sintomático, ele está internando muito, está reinternando. Eu já ajustei o diurético e não consegui. Nesse paciente mais grave, mais refratário, que mantém-se mais sintomático, com mais reinternações, esse paciente ele se beneficia de acrescentar o digital para ele. O grande cuidado é a função renal, pelo risco de intoxicação digital, que é a grande limitação dela. Mas depois que o paciente toma digoxina, você tirar a digoxina dele é difícil. Ele melhora muito a funcionalidade mesmo aqui e continua extremamente atual. Desde o século XVIII, 1776 foi o primeiro uso dele. Até agora, agosto de 25, você tem estudo ainda comprovando isso. O digital não altera sobrevida a médio e longo prazo, nem mortalidade, mas ele reduz internação, melhora a qualidade de vida, isso é fundamental nesses pacientes mais graves. Então, aqui, uma coisa que a gente preocupa muito quando usa digoxina é se vai intoxicar ou não. Então, a gente tende a usar doses baixas, controlando com o nível sérico de digoxina, mantendo os níveis séricos mais baixos. Até 1,2 é um nível sérico de segurança, idealmente entre 0,5 e 0,8. Esse aqui é um gráfico retirado do maior estudo que usou digoxina, chamado estudo DIG, que mostrou que nessa faixa de nível sérico é uma faixa, a melhor faixa de segurança de relação benefício-risco. O risco de intoxicação é praticamente nulo e o paciente melhora muito a qualidade de vida e melhora muito. Então, a digoxina não é o quarteto mágico, mas em pacientes graves que mantêm-se muito sintomáticos ou que reinternam muito, a digoxina ela é muito bem-vinda. A outra droga que a gente pode usar é a ivabradina. A ivabradina também é uma droga que não faz parte daquele quarteto mágico, mas ele pode reduzir o risco de hospitalização, de morte cardiovascular, um endpoint combinado. Então, quem que eu vou usar ivabradina? Eu já otimizei meu beta-bloqueador, mas otimizei mesmo, não é dar 325 de carvedilol, não. Eu tentei chegar à dose máxima tolerada de beta-bloqueador e o paciente mantém-se taquicárdico. É uma dose que age no canal, uma droga que age no canal IF, que é um canal do nó sinusal. Então, ela só funciona em ritmo sinusal. FA, por exemplo, não faz sentido nenhum usar essa droga. E ela age diminuindo a frequência cardíaca. A gente sabe que quanto maior a frequência cardíaca, maior o gasto energético do coração, mais esse paciente interna, mais sintomático ele fica. Então, eu otimizei ao máximo o beta-bloqueador, compensei o paciente, ele mantém esse taquicárdio, aí eu vou acrescentar a ivabradina. É uma droga que também não faz parte do quarteto mágico, mas quando bem indicada, ela também melhora a qualidade de vida e reduz internação. A outra droga que a gente usa muito, eventualmente, né, é a hidralazina e nitrato. Como eu falei, um vasodilatador arterial, um vasodilatador venoso. Quando que eu vou usar hidralazina e nitrato? Basicamente, nos Estados Unidos é no mesmo comprimido, que é mais fácil. Você tem que tomar de 8 em 8 horas. Aqui a gente tem que prescrever a hidralazina e prescrever o isordil. O nitrato usado é o isordil, não o monocordil. Então a gente prescreve de 8 em 8 horas, já começa a dificuldade aí, né? Tomar remédio de 8 em 8 horas, às vezes a aderência é mais comprometida. Quem que eu vou usar? Em quem eu tentei usar IE, Cobra ou Entresto e não tolerou, por que que não tolerou? Fez hipercalemia, piorou a função renal e entrou numa disfunção renal grave, não tolerou o IE, Cobra ou Entresto, eu vou substituir o IE, Cobra ou Entresto pela hidralazina nitrato. Ou que foi o critério de entrada dessas drogas em vários estudos, em pacientes que se autodenominam negros, que somos todos nós. A gente está num país miscigenado que não há branco e nem há negro, somos todos mulatos, graças a Deus.
Então, no país miscigenado igual a gente, essa indicação eu vou acrescentar hidralazina e nitrato ao quarteto mágico naqueles pacientes que ainda estão muito sintomáticos com o quarteto mágico. Eu estou dando o quarteto, mas está muito sintomático, às vezes o paciente está até hipertenso, se a causa foi hipertensiva, aí você acrescentar hidralazina e nitrato, isso altera a sobrevida e reduz a internação. Ou seja, é uma droga de classe 2, não é uma droga que eu vou usar de cara. Eu vou usar basicamente, eu vou tentar sempre enfatizar aquele quarteto que eu mostrei anteriormente, e no paciente que não está indo bem, que está piorando, eu posso cogitar hidralazina e nitrato, posso cogitar digoxina. Se ele tiver grave, eu posso cogitar, se ele tiver taquicárdico, eu posso cogitar usar ivabradina. Então, essas drogas aqui, essas drogas de vermelho não são drogas de grandes ganhos de sobrevida. Aliás, a maior parte delas, tirando hidralazina e nitrato, não há nenhum estudo que mostrou ganho de sobrevida com elas. Mas são drogas que muitas vezes a gente vai ter que utilizar para controlar a congestão, furosemida, para diminuir a internação e melhorar a qualidade de vida. A nossa ênfase vai ser sempre nesse quarteto aqui. Por enquanto, eu não sei se está aberta a perguntas, mas se tiver alguma dúvida, ao final da aula, vocês me perguntem aí. Às vezes eu falo rápido, às vezes eu gaguejo um pouquinho, e às vezes eu tuço um pouco também, ficou ruim, né? Ou seja, é uma outra, um outro tratamento que tem ganhado destaque, por isso que eu falei que o hemograma é importante. Hoje sabe-se que a anemia é um grande fator agravante de uma insuficiência cardíaca. Então, mesmo a ferropenia, que a gente define como ausência de hemoglobina baixa, mas com uma ferritina menor que 100, ou uma ferritina entre 100 e 200, um índice de saturação de transferrina menor que 20%, esse paciente se beneficia de uma suplementação de ferro. E essa suplementação, idealmente, os estudos avaliaram suplementação venosa. Então, por isso, quando o paciente interna conosco, numa enfermaria de clínica, principalmente aquele paciente que está internando muito, que está difícil o controle, a gente confere o estoque de ferro e a gente tenta manter um estoque de ferro com uma ferritina acima de 100. Não é uma medida que altera a mortalidade, mas reduz a internação, melhora a qualidade de vida e a gente sabe que isso é fundamental em si, né? Então, hoje em dia, a gente acompanha também a hemoglobina. A gente está meio que igual pediatra, né? Tem que acompanhar, tem que garantir uma reposição de ferro, né? Isso também é fundamental, é uma outra droga, entre aspas, aí, que a gente usa, que não faz parte do quarteto mágico, mas que é muito importante. Conferir o estoque de ferro. Bom, e além de ter medicamentos, a gente ainda tem os famosos dispositivos cardíacos. A gente tem o cardiodesfibrilador implantável, como eu falei com vocês, infelizmente, 40% a 50% de quem tem IC morre de morte súbita. Às vezes o paciente está compensado em ter uma morte súbita. Então, tem os critérios para você indicar aqui o desfibrilador implantável, que é um desfibrilador mesmo. O paciente coloca, se tiver alguma TAC ou BRAD, arritmia grave, se for uma TAC, ele vai desfibrilar. Se for uma BRAD, ele vai entrar como marca-passo. Então, o desfibrilador é para prevenção de morte súbita, não melhora a qualidade de vida. Só previne a morte súbita. Como ele é caro, tem os critérios bem rigorosos para você poder indicar. E muitas vezes, pelo SUS, a gente não consegue indicar com tanta liberdade. O SUS, os critérios são ainda mais rigorosos. Mas é uma droga a se considerar. Uma droga não, desculpa. É um dispositivo a se considerar para prevenção de morte súbita. A gente tem também o chamado marcapasso biventricular ou ressincronização cardíaca. O que é isso? A gente sabe que quando há uma disfunção ventricular grave, um ventrículo passa a contrair antes do outro, porque esse paciente vai ter muitas vezes um distúrbio de condução, o maior benefício no bloqueio de ramo esquerdo, com uma duração maior que 150, como está aqui. E quando eu ressincronizo, eu ponho um marcapasso que vai estimular os dois ventrículos ao mesmo tempo, eu diminuo a insuficiência mitral funcional, eu melhoro a qualidade de vida. Então, é uma droga que, quando bem... desculpa, uma droga não. É um dispositivo, quando bem indicado, ele é muito caro, mas quando bem indicado, ele reduz mortalidade, assim como reduz mortalidade o desfibrilador. É uma terapia a se considerar. Quando houver uma boa indicação para ela, costuma melhorar muito o paciente. É mais invasivo, mas é mais uma alternativa para a gente tratar melhor os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca. Como a gente viu, o triunfo da morte lá naquele quadro hoje é bem menor, que a gente tem um tratamento farmacológico melhor, muito melhor, e a gente tem um tratamento com dispositivos muito bom também.
Bom, e a ICFEP? A famosa IC com a fração de ejeção preservada, eu vou tratar igual. A gente brinca muito que quem tem IC-FER, a gente tem um coração que vai atrapalhar o corpo todo. Então tem um coração dilatado, hipocontrátil, que vai dar várias complicações. A IC-FEP é o contrário, é um corpo muito inflamado que vai inflamar o coração. Então, na IC-FEP, na sua fisiopatologia, que o problema é complacência, não é contratilidade, a gente vai ver que as condições pró-inflamatórias, obesidade, hipertensão, idade, arritmia, isso atrapalha muito a complacência ventricular. Então, a gente briga que um corpo inflamado acaba secundariamente inflamando o coração. Enquanto que no IC-FER, um coração dilatado acaba gerando complicações no corpo. Então, aqui vai ser muito importante, mas muito importante mesmo fazer o quê? Fazer o diagnóstico, como eu já falei lá atrás, e fazer isso, ó, tratar a causa, tratar as comorbidades bem, tratar diabetes, tratar hipertensão, tratar obesidade, tratar a arritmia, e isso é o mais importante numa ICFEP. Não é usar drogas, é claro que algumas drogas a gente vai ver que pode utilizar, mas o fundamental numa IC com a fração de ação preservada é controlar os fatores agravantes, precipitantes e controlar as comorbidades. Às vezes o paciente que estava tendo quadros de uma IC-FEP descompensada, quando você controla o diabetes dele, controla a hipertensão dele, começa a fazer caminhada, ele perde peso, mas às vezes nunca mais interna. Então, é um paciente que não tem um VE muito dilatado, em geral, o VE de tamanho normal ou pouco aumentado, e que o problema principal é uma alteração de complacência. Então, nessa IC chamada IC com a fração de ejeção preservada, o mais importante é isso aqui. E isso aqui também. Então, esse paciente deve urgentemente começar uma reabilitação cardiopulmonar, melhorar a sarcopenia, fazer exercício mesmo, começar a caminhar, melhorar a alimentação, controlar a ingesta de álcool. Então, na ICFEP, isso aqui é tudo. E muitas vezes, você fazendo isso, esse paciente deixa de ter um quadro clínico, ele não vai internar mais. Então, você tem que desinflamar o organismo dele, desinflamar no bom sentido. Não é igual essa medicina alternativa, que tudo quanto é alimento é inflamatório, não. Aqui é desinflamar o quê? É começar a fazer atividade física, é vacinar, é controlar o peso. É isso que vai ser o mais importante aí. E medicamento. Eu posso usar algum medicamento no ICFEP ou fração de ação preservada. Então, tanto a IC na zona intermediária ou levemente reduzida, isso aqui é da última diretriz, a diretriz mais recente nossa para tratar insuficiência cardíaca é de 2023. Olha, daqui a pouco deve sair uma nova. Então, essa aqui é a diretriz europeia. Ela coloca que na IC levemente reduzida, as drogas que a gente usa para tratar IC-FER, olha lá, IECA, BRA ou Entresta é 2B. Aldosterona tal, é 2B. Beta-bloqueador é 2B. Enquanto que diurético para controle de congestão é classe 1. E a dapaglifosina e a empaglifosina, e a GLT2 é classe 1 também. Então, a droga com maior benefício numa ICFEP, que não está na diretriz ainda, mas que a próxima vai ter, provavelmente é o diurético para controle de congestão, é o ISGLT2, a finerenona, que é um antagonista mineralocorticoide, que não é o espironolactona, mas a finerenona tem estudos também em ICFEP, que demonstrou redução de internação. Então, muito provavelmente, na próxima diretriz, a gente vai ter aqui diurético, dapaglifosina, finerenona e os famosos agonistas GLP2 e a tirzepatida também. Tem vários estudos que no paciente obeso, quando ele emagrece, ele melhora muito a ICFEP dele. É tanto que nesse score aqui para diagnóstico, olha bem o tanto que a obesidade conta numa ICFEP. Então, na próxima diretriz, muito provavelmente a gente vai ter classe 1 para os diuréticos, para controle de congestão. A gente vai ter classe 1 para ISGLT2, classe 1 para finerenona, que não está ainda, porque o estudo é mais recente, e classe 1 para semaglutida e tirzepatida, aqui a tirzepatida, um inibidor duplo, e a semaglutida, um inibidor isolado de GLP-1, que são drogas que nos estudos dos últimos, bem recentes, eles mostraram que na ICFEP eles também reduzem a internação, melhoram a qualidade de vida. Por quê? Porque eu controlei melhor as comorbidades, eu controlei a obesidade. Olha, eu vi aqui, ó, vocês viram aí, a obesidade é um dos grandes fatores associados à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
Então, nessa IC, com a fração de ejeção levemente reduzida, talvez há uma tendência atual de tratá-la mais como IC-FER. Então, aquele quarteto, a tendência talvez é começá-los mais precoce aqui. A diretriz brasileira, na última atualização dela, que foi mais um ajuste, que eu acho que é de 2021, se não me engano, a brasileira até sugere, ao contrário dessa europeia, a brasileira põe como 2A, ou seja, ela põe como tratar IC levemente reduzida. Ela sugere que você considere tratar igual IC-FER, enquanto a europeia sugere que você trate a levemente reduzida como IC-FEP. É uma zona cinza ainda, mas na IC-FEP, com certeza, isso deve mudar. Então, a gente vai ter diurético para controle de congestão, o ISGLT2, a finerenona, que é um antagonista aqui, e nos pacientes obesos, agonista de GLP-1. Mas o mais importante está aqui, ó, IC-FEP é isso, é tratar comorbidade, tratar a etiologia, e, e melhorar a qualidade de vida. Isso é fundamental. As mudanças de estilo de vida, muitas vezes o paciente não precisa nem tomar isso. Ele internou uma vez, ele começa a perder peso, ele controla a hipertensão, controla a diabetes, às vezes depois ele fica sem droga nenhuma. Essas drogas previnem muito mais reinternação, não tem efeito em mortalidade. Então, repetindo, na ICFEP, nada como controlar bem as comorbidades. E a essa lista deve chegar a finerenona na próxima diretriz e os antagonistas e os agonistas GLP-1, porque tem vários estudos recentes que mostram que eles melhoram muito o paciente com ICFEP. Bom, as mensagens para casa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que a Ana brilhou aí, espero que eu tenha feito pelo menos um pouquinho aí nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, as mensagens que eu acho mais importantes, que nós, né, eu e a Ana, achamos mais importantes dessa aula. Primeiro, isso é um problema grave de saúde pública, é uma das principais causas de internação hospitalar, principalmente em paciente idoso. A prevalência vem aumentando, porque a gente vem tratando melhor as condições agudas. A gente, para tratar bem uma IC, tem que ver a causa e tem que classificar bem, como a Ana falou com vocês, pela fração de ejeção, achar essa causa. O diagnóstico, ele exige que a gente perceba a congestão e ele é corroborado pelos peptídeos e pelo ecocardiograma, que é tão importante quanto tratar a síndrome clínica. É importante tratar a causa, tratar fatores agravantes e precipitantes e estimular ao máximo as mudanças de estilo de vida. Na ICFER, focar sempre nos 4 pilares lá que a gente falou, no famoso quarteto mágico. A gente tem que tentar usar os 4. E na ICFEP, eventualmente, a gente vai usar uma droga também, mas o fundamental numa ICFEP é o controle das comorbidades. E que muitas vezes a gente tem que considerar os dispositivos também, não apenas o tratamento farmacológico, que já melhorou demais, mas eventualmente, além dele, associado a ele, a gente vai ter que acrescentar, considerar pelo menos um desfibrilador ou a terapia de ressincronização cardíaca. E uma figurinha para vocês aí que entra o papel do clínico. O clínico ele precisa orquestrar o tratamento de um paciente. Esse paciente, às vezes, se para ser ferro, tem que tomar 4. Às vezes, furosemida, 5. Se ele for diabético, mais não sei quantos. Se ele for de dislipidêmico, mais estatina. Então, às vezes, ele vai estar tomando muito medicamento. Aí o clínico vai ter que saber orquestrar bem para garantir a aderência e para garantir uma prescrição co- correta para esse paciente. Senão fica assim, a alimentação dele é 90% comprimido e 10% alimento mesmo. Então, ao clínico cabe orquestrar o tratamento da insuficiência cardíaca e o tratamento das comorbidades. É minha última mensagem. A Ana quer falar alguma coisa? Se tem alguma dúvida? Não sei se vai abrir para perguntas aqui. Vamos abrir para perguntas, mas a gente avançou muito a hora aqui, mas eu acho que a gente já está com um quórum bom. Se o pessoal quiser perguntar, eu acho que pode até mandar. Mas eu só queria fechar aqui com você também, Cris, que eu acho que esses pontos-chave são muito importantes, porque dentro do contexto de um médico generalista, a gente tem que entender que o médico generalista ele tem que entender desses pontos aqui. Até o 5 tudo bem, é muito do especialista, mas você tem que chegar até o 4 muito bem. Entender que a doença é grave, entender que a doença mata, entender que você tem que classificar essa doença para poder tratar essa doença, entender que você tem que saber qual a etiologia para te auxiliar muito nesse tratamento, porque você vai usar os 4 pilares, mas muitas vezes você vai ter que usar outras medicações ou outras formas terapêuticas. Então, assim, é muito importante que o médico generalista entenda de insuficiência cardíaca, porque talvez com isso
nós vamos minimizar muito os nossos problemas de insuficiências cardíacas mais avançadas, porque tudo começa com uma ICFEP. Tudo começa com uma ICFEP. Então, você começa com a ICFEP, você vai melhorar os fatores de risco, você vai melhorar as comorbidades, e você vai dar um medicamento ou outro que seja necessário, né? Dentro do contexto aí da ICFEP. E prevenir aí um agravamento do quadro, né? Então, é importante isso, né? Do médico generalista, a gente saber manusear e não ter medo. Não ter medo de diurético, né? Porque não é tão simples você manusear um paciente com gesto, mas saber manusear bem um diurético quando o paciente tem sintomas, e as outras drogas, principalmente as dos 4 pilares. Então, né, a mensagem que eu acho que é importante a gente deixar, porque os nossos alunos vão sair médicos generalistas, e a gente, como especialista, vai depender muito deles lá, cuidando bem dos os nossos pacientes, né? É isso aí. Então tá bom. Um abraço. Quer dizer, você falou Vamos ver se tem algum. Pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se veio algo. Não. Não deixou dúvida. A aula está sem dúvidas. Ficou muito bom. Será, Ana? Assim seremos. Pessoal, queremos agradecer demais quem ficou com a gente até agora. 8h42, 1h30 de aula, mas eu acho que o tema também é um tema importante, né, Cris? Um tema que a gente quer que vocês dominem mesmo, né? Para a vida, para as provas de residência. E, então, assim, eu acho que valeu muito a pena a gente até demorar um pouquinho mais. Valeu a presença de todo mundo, valeu a audiência de todos também. Obrigadão. Muito obrigado, boa noite a todos, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Ana, um abraço, foi um Tchau, prazer. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Rafael, obrigada. Tchau, Rafa, obrigado.